Ó, ninguém mais precisa ter medo de estudar o Apocalipse, tá? É um livro que veio para trazer paz, confiança, esperança à igreja em dias difíceis, dias de perseguição, dias complicados, entendeu? Então, é o que nós precisamos entender nesta manhã. Apocalipse, vocês sabem quem é o autor, né? Quem sabe quem é o autor do Apocalipse? João, né? João, o apóstolo, João, o discípulo do amor, né? O apóstolo do amor, aquele que anteriormente era um dos filhos do trovão. Então, veja só, que transformação Deus operou na vida dele, né? Então, é o apóstolo do amor, é o autor. Sabemos também que o Apocalipse significa que ele era um cara difícil, né? Um cara explosivo, né? E nós vemos nesse texto também que ele significa, né, o Apocalipse, tirar o véu, não é isso? Desvelar, descortinar. E a primeira palavra do livro é justamente Apocalipse. Se você olhar para o texto, você vai ver que aparece ali a expressão revelação. Não tem aí no primeiro versículo? Apocalipse 1:1 aparece revelação, ou seja, Apocalipse, revelação. É por isso que o livro tem esse nome, tá bom? É desvelar, descortinar, tirar o véu é o significado. Bom, e aí, queridos, nós vamos começar a estudar hoje a lição que tem o título O Cristo Glorificado, né? O Cristo Glorificado. Bom, eu vou ler e ao passo que a gente for lendo, a gente vai comentando o que for necessário, né? Primeira coisa que o autor aqui da lição ele diz que quando morre um líder, o que acontece? Desestabiliza os seus liderados, né? Quando morre, alguém tem revista ou está sem revista, tem aqui na frente. Todos têm, né? Então, quando morre o líder, todos ficam meio que perdidos. Os liderados ficam meio sem saber para onde vão, o que vão fazer. Você deve lembrar, por exemplo, dos discípulos no caminho de Emaús. Lembra? Lá em Lucas, capítulo 24, lá no finalzinho de Lucas, tem a passagem dos discípulos no caminho de Emaús. O que eles estavam fazendo? Eles estavam indo embora de Jerusalém. Eles estavam indo para Emaús por quê? Jesus já tinha ressuscitado, mas eles não deram valor àquilo que as mulheres até disseram, né? E eles voltam para Emaús, desiludidos, sem esperança, achando que as expectativas que eles nutriam, essas expectativas foram frustradas, era o que eles pensavam. Quer mais revista? Então eu vou pedir para alguém pegar lá dentro. Depois, então tá jóia. E aí, bom, aí vamos partir para a continuidade do estudo, tá? Diz assim: os discípulos de Jesus, com a sua morte, sentiram-se derrotados. Para eles, a caminhada não teria continuidade, pois o seu líder havia sido morto e agora estavam sem a presença daquele que era a razão do movimento cristão. Desanimados e frustrados, preparavam-se para voltar às suas atividades, lamentando o que havia acontecido. A mensagem de Jesus, ela não foi muito bem compreendida pelos seus discípulos. Isso é muito curioso, né? Jesus presente, ensinando, mas eles, quando Jesus morre, crucificado, eles não conseguem associar isso à mensagem dele, que era de um reino diferente, que ele iria sofrer, que ele iria padecer. Eles olhavam para Jesus como aquele que iria libertar Israel do domínio romano, aquele que viria com poder, e quando ele morre, para eles era derrota. Né? Eles não conseguiram associar a outros ensinos que Jesus Cristo já tinha proferido. Avisou, exatamente. Mas veja só como são as coisas. Nós somos alertados, nós somos instruídos pela palavra de Deus
mas parece que ainda assim a gente se esquece, a gente se fragiliza na nossa fé e na nossa esperança, né? Escrito para mostrar que as coisas não são como parecem ser, entendeu? Então por que isso? Porque na nossa visão humana o diabo está vencendo, não é? Porque o mal está crescendo, a gente olha para as desgraças, para a violência, perseguição da igreja em diversas partes do mundo, né? Também acontecem. Então, por conta de tudo isso, aparentemente, Jesus está perdendo, Deus está perdendo. Só que ele é vencedor, não é? Ele já venceu, mas a gente às vezes fica pensando a respeito disso. E foi justamente o que aconteceu também com os seus discípulos. E aí, diz assim... No entanto, ao terceiro dia, como havia sido anunciado, surge a surpreendente notícia da ressurreição de Cristo. Uma das coisas mais importantes para a nossa fé, irmãos, é a ressurreição. A ressurreição tem um valor imenso. A ressurreição inaugura uma outra etapa para cada um de nós. Porque se Cristo apenas tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, a Bíblia fala que seria o que a nossa fé? Seria vã a nossa fé, seria inútil a nossa fé. Nós ainda, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós ainda estaríamos presos aos nossos pecados. Entendeu? Então a nossa esperança, ela teria ido embora, mas ele ressuscitou. E a gente precisa enfatizar a ressurreição de Cristo, porque ela aponta para a restauração de todas as coisas, a restauração da criação de Deus e também a nossa própria restauração. Aponta para esse momento em que nós seremos ressuscitados, teremos um novo corpo, um corpo glorificado e viveremos para sempre num novo céu e numa nova terra. Então, nós precisamos pensar nisso. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de vitória, vitória de Cristo, de Jesus Cristo, sobre dele e a nossa vitória também, vitória de Jesus Cristo e de sua igreja sobre as hostes do mal, Satanás e os seus seguidores. Então, nós estamos certos da nossa vitória em Cristo, tá bom? E aí o autor diz, ele está vivo. Aparece aos discípulos e permanece 40 dias entre eles. Tudo muda e a causa não está perdida, né? A causa não está perdida. Os seguidores de Jesus ganham novo alento e o movimento toma novo impulso, né? Então, quando eles tomam contato com Jesus glorificado, ressurreto, a fé deles de novo cresce, né? Eles ficam animados, ou seja, nós doamos a nossa vida em prol desse movimento, mas o movimento era legítimo, era verdadeiro, aquilo que Jesus disse é verdade, então há esperança para cada um de nós. Eu fico pensando, hoje que eu sou cristão, li a Bíblia, conheci a Bíblia, eu fico pensando nas pessoas que não têm essa esperança de um novo céu, de uma nova terra. As pessoas que não creem na ressurreição de Cristo, né? O que elas ficam pensando em relação ao futuro, à vida depois da vida, ou seja, a vida depois da morte? O que elas estão aguardando? A gente fica muito pensativo em relação a isso, né? E aí o texto diz assim, a visão do Cristo glorificado na abertura do Apocalipse é a visão que fortalece a esperança, pois, mais uma vez, a igreja é lembrada de que o seu Senhor não está morto, mas que ele venceu a morte. Então, quando a gente toma conhecimento disso, né, entende isso, reacende a esperança, o ânimo. A palavra aqui, que eu acho uma palavra maravilhosa, é esperança. Olhar para a vida e a vida ter sentido para nós. Porque se a nossa vida se limitasse a esse plano, a 80, a 90, a 100 anos, a nossa vida não teria muito sentido. Não é? O que tem sentido para nós é que a gente vai continuar a viver. Não é? Abra aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Gente, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé.
Não teria sentido eu estar aqui falando dele, né, de Jesus Cristo, se ele não tivesse ressuscitado, não é? Até porque as nossas igrejas, principalmente igrejas como a igreja presbiteriana, a igreja batista, as igrejas históricas principalmente, são igrejas que elas pregam a mensagem central da cruz, que Cristo morreu, mas ele ressuscitou, não é verdade? A gente não vive pregando só bênção, 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 prosperidade. A gente fala do Evangelho, é o que a gente prega. E para a gente, essa mensagem, ela faz todo sentido para os dias atuais, né? Então, a gente não tem medo de chegar aqui no púlpito e abrir uma passagem como a de hoje e pregá-la, falar dela por inteiro, todos os detalhes da passagem, porque a nossa intenção não é estimular ninguém a acreditar que Deus vai dar aquilo que Deus não está dizendo que vai dar, né? Nós queremos pregar o cerne do Evangelho, a mensagem central do Evangelho, porque é ela que traz esperança ao ser humano e é ela que aponta para a realidade da vida futura, porque mais cedo ou mais tarde nós iremos adentrar a eternidade, né? Então nós precisamos anunciar todo o conselho de Deus, né? Bom, a análise do texto, antes de descrever as visões que teve o apóstolo João, relata que o que vai ser apresentado é a revelação de Deus, dada a Jesus Cristo e transmitida aos cristãos com o objetivo de revelar as coisas que começariam a acontecer. Ele, João, é quem recebe as visões e as transmite, não de forma oral, mas de forma escrita. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Coisa importante dizer o seguinte: esse livro da Bíblia é um livro que tem uma promessa maravilhosa logo no versículo 3, a promessa de que aquele que o lê e que ouve esse livro, né, ele é bem-aventurado, ele é feliz, entendeu? Por que ele é feliz? Em primeiro lugar, porque o livro traz a certeza da vitória de Jesus Cristo, que ele já venceu o maligno, que nós somos vencedores também. Esse livro traz para nós a certeza de que por mais que nós... E ela traz segurança ao crente, por mais que o crente sofra, né? O apóstolo João, ele estava onde? Na ilha de Patmos, né? Por conta do evangelho que ele pregava, né? Mas o que acontece? O seu testemunho, aquilo que ele diz tem todo o valor, por quê? Porque ele foi nosso companheiro de lutas. Ele fala para uma igreja sofredora na época, mas ele também estava sofrendo. Ele estava vivendo na pele a realidade daquilo que ele estava anunciando. Portanto, o valor do Apocalipse é justamente esse. É um livro que traz encorajamento, que os nossos sofrimentos tem um porquê, né? E que Deus está vendo, e que todas as coisas não fogem ao controle dele. Ele está dando um destino certeiro à história, né? É o que o texto está dizendo para nós. Bom, e aí ele diz, primeiramente, o livro é endereçado às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. Hoje é a região da Turquia, tá? E aí o texto diz assim, que sofriam severas e cruéis perseguições por parte do Império Romano. A saudação é feita em nome de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, porque essa deveria ser o quê? A esperança de todo aquele que é cristão. Por mais que a nossa vida seja muito boa, por mais que nós tenhamos mesa farta, no momento gozemos de uma boa saúde, nós precisamos desejar e ter a expectativa do retorno de Jesus Cristo. Ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. E quando ele voltar,
o nosso sofrimento vai passar. Todas as nossas contradições, as nossas falhas, porque às vezes falhamos e ficamos tristes, ele vai voltar. E também a tristeza às vezes vem porque muitos parentes nossos, amigos nossos, às vezes estão sofrendo. Às vezes não sou eu que estou sofrendo exatamente, mas tem algum parente sofrendo, algum amigo meu sofrendo, algum irmão em outro país, em outro continente, sendo perseguido e pagando com a vida por amor a Cristo. Entendeu? Então nós devemos desejar que Cristo volte. E aí o texto diz, em nome do Espírito Santo, 7 espíritos que representam a plenitude do Espírito Santo. Ou seja, o 7 tem esse contexto, né, de perfeição. É o Espírito Santo pleno, tendo ciência de tudo. Ele é Deus. É importante que a gente diga isso também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cuja soberania se estende sobre toda a terra. Aqui tem uma coisa muito importante. É quando o texto fala sobre a soberania de Deus. Deus, ele é soberano e a gente não pode deixar isso escapar da nossa mente. Nada está descontrolado. Ele tem o domínio. Ele está sentado no trono. E o trono tem uma simbologia de quê? De governo, de autoridade, de poder, né? Isso significa trono, simbolicamente. Então, ele está no trono, ele está reinando, ele tem o controle sobre todas as coisas. Nós vamos estudar mais à frente alguns detalhes no momento propício. Vamos falar sobre, por exemplo, as escolas do milênio. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre se o arrebatamento ele é secreto ou não, se a volta de Cristo é secreta ou visível. Tudo com passagens bíblicas. E muitas ideias equivocadas estarão sendo desfeitas da nossa mente. Bom, e aí o texto diz assim para nós ainda. Embora o livro tenha sido destinado em primeira mão aos cristãos do primeiro século, destina-se também a todos os cristãos a quem Deus constituiu reino e sacerdote. Compreendeu? Nós somos reino e sacerdote. Leia, por favor, irmã Eliane, Apocalipse capítulo 5, versículo... Igreja hoje... Isso aqui é só para frisar, para ficar bem na mente de vocês. A igreja hoje vive a era chamada de milênio, 1000 anos. Nós estamos vivendo, na visão amilenista, que é a nossa visão, o período de 1000 anos que Apocalipse capítulo 20 fala. Então é a era da igreja, é a era da evangelização, é a era em que Satanás está amarrado para não enganar as nações, então nós temos toda a liberdade de evangelizar as pessoas e trazê-las ao senhorio de Cristo. Essa época é a época da igreja, e a igreja está reinando com Cristo. Nós somos reino e sacerdotes de Cristo. Por que isso? Porque não estamos mais no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós tínhamos quem? O sacerdote, que fazia a intermediação entre o homem e Deus, e entre Deus e o homem. Na nova aliança, o pastor não é sacerdote. Por quê? Porque a Bíblia fala com muita clareza do sacerdócio universal de todos os crentes ou de todos os santos. Todos nós somos sacerdotes. Nós temos livre acesso a Deus para falar com Deus. Nós temos livre acesso às Escrituras Sagradas para analisar se o que o pastor fala está na Bíblia ou não está na Bíblia. Entendeu? Tudo isso nós temos a capacidade de fazer nesses dias. Então, nós estamos reinando, a igreja reina. E aí o texto fala, os salvos exercem o papel de reis junto com o reino messiânico que é Cristo. Esse rei há de voltar, e todos o verão, verso 7, e todos o verão. Outra coisa importante aqui, pois quem faz a promessa é o Deus eterno. Ele é alfa e ele é ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Quando a Bíblia fala que ele é o alfa, ela está dizendo que ele é o idealizador.
ele sempre existiu, foi ele quem idealizou, foi ele que planejou, e foi ele também, já que ele também é ômega, a última palavra do alfabeto grego, ele é aquele que conclui o que começou. Nós sabemos que muitas pessoas começam certas coisas e não levam a cabo, e não vão até o final, não é verdade? O ser humano, nas suas contradições, eles às vezes começam algo e param no meio. Mas aqui o texto fala que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é o Alfa e o Ômega, é aquele que planejou, que idealizou, mas é também aquele que consuma, é aquele que conclui o seu planejamento. Então, nós temos total tranquilidade que por mais que paguemos com a vida, nós teremos a condição de viver eternamente. Por quê? Porque ele já concluiu essa obra espiritualmente. Quer ver? Eu estou falando de cor, mas abra Romanos capítulo 8, versículos 30 e 31. Romanos 8. Quem achar rápido, leia. Comigo, o tempo é o tempo passado. Veja os verbos, devagarzinho. Olha só, versículo 30, bem devagar, irmão, cada verbo. Chamou. Justificou, glorificou. Então, tipo assim, o Senhor já vê tudo isso, a sua obra, como algo concluído, como algo consumado. Ele tem diante de si passado, presente e futuro. Então, ele já vê a obra como totalmente realizada. Portanto, nós não temos como nos perder. Ainda que alguém tire a nossa vida, ainda que a igreja sofra perseguição, ainda que aparentemente estejamos sendo derrotados, mas nós já estamos com a nossa salvação concretizada na ótica de Jesus Cristo, na ótica de Deus, entendeu? Então isso é conforto, isso é segurança para nós. Ele não entendeu, tanto que ele não entendeu que quando Jesus Cristo morreu na cruz, não era Jesus Cristo que estava sendo derrotado, mas ele é quem estava sendo derrotado. Ele estava se achando vencedor. É isso que aconteceu. Tu vai até o final. E no final, na visão amilenista, que é a nossa visão, antes de Cristo retornar, ele será solto, porque ele está preso no sentido de estar com seu poder cerceado, ele não pode enganar as nações, o valente está amarrado, nós temos como entrar no seu terreno, no seu território e desarraigar as pessoas de lá, não é? Mas quando estiver bem próximo ao retorno de Cristo, ele será solto. E nesse período, ele vai enganar muita gente, ele vai seduzir muitas pessoas, e ele vai, nesse período, ele vai fazer um grande estrago. E nesse período vai acontecer a grande apostasia. Pessoas vão perder a fé, vão perder o amor, né? E aí eu digo a você uma coisa, o amor é a marca de todo crente tem o amor, né? Então o que vai acontecer nesse período? A evidência vai ser que as relações estarão cada vez mais fragmentadas. O amor não estará presente nos corações. A sociedade estará num conflito extremamente acentuado. E todas as nações se voltarão contra a igreja. É isso que vai acontecer. Diz a palavra, inclusive, a gente ainda vai chegar lá, vai ler isso depois com calma. Tem que ser com muita calma isso. A Bíblia ainda fala para nós que nesse período, né, que vai chegar, se esse período não fosse abreviado, da grande tribulação, até para os eleitos ficaria muito difícil. A Bíblia fala que, se possível, enganariam até os próprios eleitos. Só que o eleito não pode ser enganado, entendeu? Então essa é a nossa confiança, é a nossa certeza. Exatamente. É um item que vai acontecer. E nós vemos que existem religiões contra a igreja, mas existe também ideologias contra o cristianismo, contra a igreja também, né? Então a igreja, ela vai ser perseguida
por conta dos seus pressupostos, dos seus valores, das suas doutrinas, dos seus ensinos, entendeu? Porque com o tempo, as nossas ideias vão ser cada vez menos benquistas. Compreende? Quer dizer, as nossas ideias serão rejeitadas, entendeu? Então, o ideário prevalecente vai ser justamente o ideário contrário aos valores de Jesus Cristo. Fala, minha irmã. Pergunta. Já está acontecendo, mas não está acontecendo na intensidade que vai acontecer. Compreende? Já está acontecendo, mas não na intensidade que vai acontecer. Tribulação já está acontecendo? Está acontecendo, mas não na intensidade daquele momento que antecederá a volta de Jesus Cristo, o retorno de Jesus Cristo, entendeu? Bom, e aí, os princípios das dores, exatamente. Inclusive, eu estou com vontade de pregar algumas mensagens sobre o Apocalipse, entendeu? Porque geralmente os pastores não pregam, e quando pregam é só sobre as 7 igrejas e depois pulam lá para o final, capítulo 21 e 22. O restante quase ninguém prega. E tem coisas maravilhosas. Bom, outra coisa importante para aguçar aí o seu coração, abra por favor Apocalipse 13:8. Eu estou passando para vocês o geral da lição, tá? O geral da lição, mas eu estou fazendo algumas inserções, porque não dá para ficar só na revista, porque limitaria muito o estudo. 13:8. O que o texto está dizendo? Que adorá-lo-ão todos os que têm o nome escrito no livro da vida. Então, o nosso nome, o nome do cristão, está no livro da vida. E não dá para colocar o nome, tirar o nome, colocar o nome, tirar o nome, como muita gente pensava, né? Eu lembro que na minha época de igreja, quando alguém se desviava ou estava com algum pecado, o pastor orava e dizia assim: Senhor, reinscreva o nome desse irmão no livro da vida. Não tem isso. O nome já está escrito e ponto final. Exatamente, não tem isso. Então, a pessoa já está salva. Por isso que a gente prefere usar a expressão, não de desviado, né? Falam por aí, fulano está desviado. A gente usa mais a expressão, fulano está afastado. Porque se é de Deus, se é eleito, ele vai retornar. E o texto fala uma coisa muito importante na parte final. O texto fala, ou não é? O que o texto fala na parte final? O cordeiro que foi morto, ou antes da fundação do mundo, em algumas versões, desde a fundação do mundo. O que significa dizer o quê? Que a morte de Cristo já estava nos planos eternos de Deus. Deus já havia planejado. Deus sabia de todas as coisas, porque Ele sabe de todas as coisas. Compreende? Então, não entendi. Foi morto, exatamente. Desde a fundação do mundo. Por quê? Porque para Deus, ele tá para além do tempo, né? Então ele tem diante de si passado, presente e futuro, né? Então, tipo assim, já tinha havido um plano previamente estabelecido sobre a morte de Jesus Cristo, que ele viria para nos redimir, para nos resgatar. Compreende? Então, ele não foi pego de surpresa, entendeu? Ele não foi surpreendido, Deus não foi surpreendido, Deus já havia planejado todas as coisas. Por isso a nossa segurança nele, né? Isso é muito importante que se diga também. Oi? Isso. Se ele não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos sido reconciliados com Deus. Porque quando nós abrimos lá, vamos abrir, estou falando de cor aqui, mas vamos abrir lá, Romanos 5, de 8 a 10. Seremos salvos pela sua vida. Ou seja, o que conclui essa obra maravilhosa é o fato de ter Cristo voltado a viver, ou seja, ressuscitado, entendeu? Então, tipo assim, a morte dele nos reconciliou com Deus. Mas quando ele ressurge, quando ele ressuscita, ele nos concede a segurança também da vida eterna, entendeu? Isso é muito importante que se diga.
O que é que acontece, Isaías? O que acontece? Chegará um momento em que adorarão a Cristo não porque eram pessoas crédulas nele, entendeu? Mas adorarão a ele porque terão que adorá-lo, entendeu? O próprio Satanás, ele vai ter que reconhecer, entendeu? Então, isso é muito importante que se diga, né? Você lembra, por exemplo, quando a Bíblia fala no Antigo Testamento, Ciro, meu servo. Ciro era servo de Deus? Não era servo de Deus. Mas Ciro cumpria os propósitos estabelecidos por Deus porque tinha que cumprir. Entendeu? Porque nada foge ao controle histórico daquilo que Deus quer fazer. Então, ainda que não seja uma coisa de coração, ainda que seja algo que não for parte de um coração convertido, terá de acontecer. O reconhecimento da divindade de Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Bom, para quem pensa, para a gente terminar, para quem pensa que ele não é o Senhor da história, eu vou ler só um trechinho aqui da revista e vou complementar com um versículo bíblico que não está aqui. Jesus é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Essa expressão revela que ele é o Senhor da história. É bom a gente gravar essas expressões. Ele é o Senhor da história. Nada foge ao seu controle. Tudo está dentro do seu propósito. Estava presente com Deus antes mesmo da fundação do mundo, agindo no passado, age no presente e agirá no futuro, né? Como afirma Hebreus 13:8, que foi o texto que nós lemos. Essa é a visão que a igreja precisa ter. O Cristo triunfante e soberano, que venceu a morte e Satanás. Até o mal vai ter que reconhecê-lo. Agora, para a gente finalizar, Apocalipse 17:14. Olha que segurança que nós temos que ter. Me lembrou até aquele hino, né? Que segurança tenho em Jesus, né? Tempo que a gente não canta. Então, olha só, esse texto fala para nós justamente sobre isso, sobre a vitória dele, né? As hostes do mal lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro é o vencedor. E aqui na minha versão, explica muito bem nessa também, pois fala assim, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Compreende? Então, ele está explicando o porquê que ele é vencedor. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Não tem como ele perder essa batalha. Deus é a autoridade máxima, né? E Satanás é criatura dele. Não tem como, é uma luta desigual, por mais que Satanás tente se levantar contra Cristo e também contra sua igreja. E repare que a expressão que ele utiliza aqui, na minha versão, ele usa a expressão escolhidos e fiéis, na minha versão aqui. Aí eu não lembro como está. Eleitos e fiéis. Então veja só, escolhidos e fiéis, eleitos e fiéis. Ou seja, Deus tem os seus eleitos. Ele tem os seus escolhidos. Isso não partiu da cabeça de Agostinho apenas, não partiu da cabeça de João Calvino apenas. Isso está na Bíblia Sagrada. Deus tem os seus escolhidos e os seus eleitos. E isso para nós não é motivo de arrogância, é motivo de humildade, porque nós só somos eleitos e escolhidos porque Ele o quis, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, entendeu? Então, a certeza que a igreja deve ter é que o nosso Cristo está glorificado, Ele está reinando, Ele está reinando. Isso é para fortalecer a esperança e a fé de cada um de nós, tá bom? Vamos. Pois não. O que acontece? Ele foi alguém destinado por Deus para uma missão, tá? Para fazer alguma coisa que Deus queria que ele fizesse. Você deve lembrar, por exemplo, de Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes, ele era eleito. O que você acha? Aí os teólogos dizem o seguinte, olha que coisa interessante. Não, tudo bem. Não,
Não está errado, não. Não está errado, não. Mas olha só, olha que coisa interessante. Os estudiosos dizem o seguinte, que ele foi escolhido para o ministério, mas ele não foi escolhido para salvação. Isso é uma coisa que deve mexer muito comigo e com vocês também. Principalmente quem prega o Evangelho, porque existe uma possibilidade de interpretação aí que dá o seguinte ensejo, que nós podemos, alguém pode ser chamado por Deus para ser pastor, mas não se constituir necessariamente em alguém salvo. Pastor, mas como assim? Por exemplo, naquele dia me dirão, em teu nome? Em teu nome? Expulsamos demônios, fizemos tantas coisas, sinais e prodígios, falamos em novas línguas. Nunca vos conheci, apartai-vos para o fogo eterno. Não é? Então, veja só como são as coisas, né? A Bíblia explica a própria Bíblia, entendeu? O que eu quis dizer naquele momento inicial é que os propósitos de Deus são cumpridos não somente por aqueles que são crentes, entendeu? Deus também faz a sua vontade na história através dos descrentes, porque Ele é Senhor de todos. Ele é Senhor de toda a criação. Ele é quem está no governo. E Ele usa como quer. Ele faz como quer. Por isso a nossa teologia é uma teologia não centrada no homem, mas uma teologia centrada em Deus. Tá bom? Vamos parar por aqui.